E aí, meu nome é Wilson Santos e hoje estou trazendo aqui um vídeo para falar sobre comunicações entre componentes no Angular. A gente vai abordar dois casos, sendo o primeiro caso deles a, a gente comunicar de um componente pai para um componente filho, e no segundo caso será a comunicação do componente filho para o componente pai através de um emissor de evento, beleza? Ah, no primeiro caso aqui, né? Deixa eu apresentar para vocês a estrutura aqui. A gente tem esse home component, que ele é o componente pai, né? Eu coloquei na estrutura aqui dentro de pages, né? E ele tem a rota aqui já funcionando. Então, quando chamar o barra home, ele já carrega aqui o nosso componente, né? E dentro de components, eu coloquei esse componente user card. Ele é bem basiquinho, uma coisa aqui só para mostrar mesmo, galera, para ficar bem didático. Onde ele vai mostrar para a gente o user, que seria o nickname, e o name, né, que seria o nome, né, daquele usuário hipotético, né? Então aqui os TS não tem nada por enquanto. A gente vai começar bem do zero aqui para eu mostrar ali o passo a passo, né? Então vamos lá. Primeiro caso então, comunicação do componente pai para o componente filho. A gente vai estar utilizando o input do Angular Core, né? Primeiro de tudo, a gente tem que criar uma variável aqui. Mas antes, como a gente está usando o TypeScript, o indicado mesmo é da gente ter ali a interface, né, para a gente poder tipar a nossa variável. Então, eu vou vir aqui em app, new folder, bem rapidinho. Isso aqui, essa estrutura varia de empresa para empresa ou de como você prefere organizar, né, seus projetos. Eu estou acostumado a usar uma pasta shared e dentro dessa pasta shared a gente coloca uma que chama models e dentro da models a gente cria aqui o nosso model, né? Que no caso vai ser do user. Então aqui eu vou pôr um export, interface, vou chamar ela de user e essa interface ela vai consistir então no user, que é do tipo string, e no tipo name, ou na propriedade name, que também é do tipo string, beleza? Então a gente já criou nossa interface aqui bem rapidinho e agora a gente já pode importar ela aqui e inicializar a nossa variável. Então vamos inicializar aqui, colocar aqui então que a gente vai ter a variável user, ela é do tipo user, a gente já pode importar aqui do shared models, então já importamos o tipo e aqui ele já vai reclamar, ó, ela não tem nenhum inicializador e definitivamente não é assinada no construtor. Beleza, então a gente vem aqui, põe um igual, por quê? O jeito que veio configurado o projeto, né, como eu inicializei o projeto, ele não deixa você só declarar variáveis sem inicializar. Então, a gente precisa inicializar essa variável. E para isso, a gente vai colocar aqui, então, vai ser um objeto, né? E aí, ele vai ter... aqui ele deve estar reclamando porque fala assim, ó, tá, lá, propriedade name está faltando e a propriedade user porque eu escrevi aqui, mas se eu apagar, ele vai dar o errinho falando assim que está faltando as seguintes propriedades: a user e a name, porque no nosso aqui a gente colocou que é obrigatório. Se a gente coloca um ponto de interrogação aqui e deixa opcional, vocês podem ver que já parou de dar erro. A gente tem aqui, a gente está inicializando um objeto vazio, então fica como se essas propriedades aqui fossem nulas, né? Então a gente iniciou um objeto vazio. Mas não é o caso, isso aqui foi só um extra aqui que eu mostrei. Mas vamos colocar aqui, no caso é obrigatório, a gente quer que tenha essas propriedades para a gente poder mostrar aqui no nosso componente filho. Então a gente vem aqui, eu vou colocar aqui o user, vai ser o Wilson Santos com 2A, que é uma string, opa. E o name vai ser o Wilson Santos, beleza?
Então, inicializamos aqui nossa variável chama user mesmo, minúsculo. Beleza, aqui no nosso TS do componente Py está tudo pronto porque a gente já inicializou, beleza? Agora, a gente tem que chamar esse componente aqui, beleza? Então a gente vem aqui e põe app user card, beleza? Chamamos o componente filho aqui na nossa tela. Se a gente ver aqui, agora ele já aparece, beleza? Só que ainda não está mostrando o user e nem o name, mas porque também a gente ainda não fez nenhuma comunicação entre eles, e aqui também no meu HTML também não está apontando para nada, né, para nenhuma variável. Então, o próximo passo, né, é a gente vir aqui no TS do nosso componente filho e a gente precisa declarar a variável aqui. Mas a gente vai declarar ela de uma forma diferente, que vai ser... a gente vai colocar aqui o @input e a gente vai ter que... Opa! Ele é do Angular Core. A gente vai ter que importar ele. Agora eu não sei porque ele não está aparecendo aqui. Deixa eu tentar já colocar direto aqui. Isso. Beleza, então. Se vocês não conseguirem importar ele pelo auto-import aqui do VS Code, então vocês importam aqui ele do Angular Core, beleza? Lembrando que é o input do Angular Core. A gente vai colocar aqui como se fosse um método mesmo, @input, vai usar o decorator, né? E a gente vai pôr o nome da nossa variável. Vou usar o nome user também, beleza? E a gente tem que inicializar ela, né? Provavelmente estava dando erro falando que... não. Vamos tipar ela, né? A gente pode tipar. Vai ser também do tipo user. Lembrando, a gente importa aqui então do models, beleza? Tipamos. E aqui vai falar que não está inicializando, beleza? Não, a gente não está inicializando ela. Então vamos inicializar aqui daquele mesmo jeito, né? Só que aqui tem um detalhe. Aqui a gente vai ter que inicializar, a gente ainda não tem as informações, porque quem vai fornecer é o componente Py. Então a gente vai ter que inicializar aqui ela como nulo. Mas se eu vir aqui e simplesmente escrever nulo, ele vai dar erro, porque não é não pode ser atribuído ao tipo user. O nulo não faz parte do tipo user. Então, o que a gente pode fazer aqui é inicializar um objeto vazio. A gente vem, aí vai falar que não tem as propriedades, mas a gente pode usar de uma artimanha aqui, que a gente usa e coloca assim, as user. Por quê? O que a gente está falando? A gente está falando assim, ó, eu quero inicializar um objeto vazio como user. E aí, se a gente vir aqui e der um... Deixa eu chamar o ng onInit aqui. Só para mostrar para vocês. Não, implements. ng onInit. Agora que tá. Beleza. É só onInit, então tava escrevendo errado, beleza? Então a gente importa aqui o onInit, que esse método aqui, sempre que inicializar esse componente, ele chama esse método, beleza? E a gente vai pôr aqui console log, né? Isso aqui é do básico do JavaScript, para a gente conseguir visualizar. E eu vou dar um console log do nosso user, beleza? Tá dando erro, cannot find... desculpa, this.user, porque eu estou referenciando a essa variável aqui, beleza? Então a gente salva aqui. Se a gente vir aqui no nosso console, ele já trouxe aqui um objeto, só que vocês podem ver que é um objeto que não tem nada dentro, né? Beleza? Então é como se a gente inicializasse realmente algo vazio, tá? Então a gente pode vir aqui e a gente já pode colocar aqui usando do double mustache, né? Que é? A gente pode chamar de double mustache, ou que seria o bigode duplo, traduzindo do inglês, ou a gente chama de chaves duplas, né?
que a gente consegue utilizar de uma string que esteja no TS, né? A gente consegue acessar as propriedades das nossas variáveis, né? Não só as propriedades, mas as variáveis em si. Então a gente vai colocar user.user e user.name com um double mustache para conseguir acessar a variável, beleza? Então tá certo. Aqui tá, essa parte aqui tá pronta do nosso componente filho. Colocando assim, ele vai funcionar. Não precisa colocar este onInit, tá? Foi só para a gente conseguir visualizar como que ele inicializa colocando desse jeito, né? Então, objeto vazio é como a gente esse as, né? Como, né? Então, objeto vazio como do tipo user, entendeu? Beleza. Agora, como que a gente vai colocar esse valor naquela variável? Simplesmente a gente vem aqui, como a gente declarou que ele é um input, agora onde a gente declara o componente filho no nosso componente pai, a gente consegue acessar aquela variável através do colchete, né, user. Então, tá, ó, aqui ele já pegou até o tipo, sabe que é do tipo user, e falou, ó, undefined não é assinável ao tipo user. Por quê? Porque aqui tá vazio. Então a gente vem e passa user, que é esse user aqui. Eu acho que eu vou mudar o nome só para ficar mais fácil de visualizar. Então, esse aqui é o user do componente pai, né? A gente está no teste do componente pai. E aqui eu vou colocar user componente filho, tá? Só para ficar mais visível, tá, galera? Então, a gente pega aqui, vamos vir aqui no HTML. Já tá dando erro aqui, mas tranquilo. Vamos arrumar aqui então. E aqui é o... A gente pega aqui. Tá, beleza. Então, voltando aqui, deixa eu fechar isso aqui para vocês verem. Então, estamos aqui no componente pai, né? Onde a gente chamou o componente filho. E aqui, usando o colchete, a gente declarou, falando assim, olha, aquela variável no componente filho, que é essa variável aqui, que a gente declarou com o decorator input, esse input é tipo assim, ele falando assim, ó, eu tô esperando receber esse dado de algum lugar, beleza? Então, a gente informa aqui, ó, essa variável aqui, eu quero atribuir o valor nela dessa variável aqui, que está no nosso componente pai, beleza? Então, vocês podem ver, assim, se vocês quiserem voltar o vídeo, talvez por conta de eu estar alterando essas variáveis, pode ter ficado um pouco perdido, mas não tem muito segredo, galera. No começo eu apanhava bastante, eu via uns vídeos e ficava um pouco perdido, mas é realmente bem básico. Mas, salvando aqui, né? Agora vamos ver como que tá aqui no nosso HTML. E olha aqui, galera, já aparece aqui certinho. Agora, vamos só para fixar, né, o aprendizado, vamos colocar aqui um método, vou chamar de click, beleza? São nomes bem assim bobos mesmo, né, só para... E esse método, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar esse this.userComponentPy, né, e a gente vai atribuir novos valores. Então a gente vai colocar aqui que o user agora ele vai ter o valor de, sei lá, atnic, beleza? E o name, opa, a gente tem que pôr uma vírgula aqui. E o name, ele vai ter um valor de teste, beleza? Então, o método click, a única coisa que ele vai fazer é mudar a nossa variável, beleza? Lembrando que o nosso componente filho, ele está observando a nossa variável, né? Então, aqui eu vou colocar um botão. Aqui ele vai ser, sei lá, método click, o nome dele, né? E
Eu vou pôr aqui que ele vai usar do clique. Ele vai chamar nosso clique, beleza? E eu acho que esse nome aqui não ficou muito bom porque ficou igual aqui, né? Mas no caso, esse método clique aqui, a gente está falando que quando clicar, vai chamar esse método aqui, que é o que a gente criou aqui, que muda o nome da variável, beleza? Então, voltando aqui, se a gente clica aqui, vocês podem ver que agora já alterou, beleza? Ah, mas por que que não veio no console log, né? Porque se eu recarregar aqui, ó, vocês podem ver que agora no console log ele já vem o objeto, né? Que a gente colocou aquele console log lá no componente filho. Porque aqui, no caso, aquele onInit, ele só carrega o método quando o componente é inicializado. No caso, quando a gente clica aqui, o método ele não é o componente ele não é reinicializado, né? Ele não inicializa novamente. A gente apenas muda o valor da variável que ele está apontando. E aí, no caso, a gente consegue ver que já mudou aqui. Beleza? Então, esse primeiro caso, vou finalizar o vídeo aqui. Esse primeiro caso, então, foi o decorator do input. Eu sei que o vídeo ficou um pouco grande, mas eu quis fazer com bastante calma para vocês conseguirem entender realmente. E se não entendeu, volta o vídeo, usa os comentários aí também para perguntar, vou estar tirando as dúvidas. E realmente, galera, é bem simples, mas tenha calma também, porque no começo eu também fiquei um pouco perdido, mas espero que tenha ficado uma explicação aí legal, beleza? Então, ah, é isso. Espero que vocês consigam utilizar desse aprendizado no dia a dia de vocês, tá? Um abraço e até mais.